Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos começando mais um Sagrada Cast aqui da nossa paróquia Sagrada Família e hoje nós temos um convidado muito especial que não é desconhecido na nossa paróquia, não é uma novidade, mas por tempos anda um pouco distante, mas é sempre uma alegria recebê-lo. Vamos deixar ele se apresentar. Boa tarde, sou o Padre Cassimiro, religioso canossiano, e já trabalhei aqui na Paróquia Sagrada Família, no serviço de pároco até 2015, mais ou menos. Não, de 2015 15. é, gente, é que passei por vários lugares, então eu me perco. Eita, que chique. Antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor, Padre Casimiro, Eu aqui que no nosso agradeço. podcast. Dizer que estamos muito felizes com a presença do senhor aqui. Nós estamos aqui, aqui em Ribeirão Preto, mas o senhor por onde anda? Onde está exercendo o seu ministério? Eu atualmente estou na Paróquia Santa Josefina Baquita, em Nova Odessa, também, de novo, fazendo o serviço de pároco, lá naquela paróquia com as suas 7 comunidades. E a Semana Santa, padre, como foi? Muita correria? Muito trabalho, graças a Deus, com uma boa participação, a igreja sempre lotada e a gente percebeu um grande retorno de pessoas, né, que quando procuravam a confissão estavam dizendo também que fazia tempo que não vinha à igreja e agora estão fazendo esse caminho de volta. Então, para nós é muito significativo. Sim, muito bom, muito bonito. Sua vocação, padre, como foi? Quando você entrou no seminário, coisa assim. E aí tem que voltar muito tempo atrás, porque a minha vocação nasce no grupo de jovens da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Boa Vista, em Joinville, né? E as orações da minha avó materna, Maria Júlia, carinhosamente chamada de filhinha, né? E aí, quando eu participei dos encontros vocacionais na paróquia, então eu fui conhecendo bem mais a vida das canossianas, a partir da vida de Santa Madalena, e aí houve sempre o intercâmbio com o Padre Jorge, que naquela época era o reitor em Araras, né? E no ano de 1987 eu entrei no seminário em Hum, Araras para sim, fazer aquilo que seria propedêutico, porque eu já tinha a faculdade de Ciências Contábeis e naquele tempo eu não podia entrar direto em Ribeirão Preto. Tinha que fazer uma experiência no mínimo de 6 meses lá em Araras. E eu fiquei um ano. por quê? Porque era uma proposta que teve e como eu não tinha ir para a escola, então eu acompanhei o grupo de engraxates. De manhã eu sempre dava assistência, né, religiosa, a, a, a que organizava tudo, ela era evangélica, mas a gente tinha um bom acordo. Então eu ia na praça vê-los trabalhando. Então tinha um encontro que eles iam no tiro de guerra, iam lá em casa para jogar bola e iam na casa, no nosso seminário lá para comer fruta e depois deixar semente de ameixa na capela. E aí os outros seminaristas, quando chegavam, os filhos do Cassimiro passaram por aqui. Então, mas por isso que eu fiquei um ano todo lá, Sim. porque já tinha esse projeto e precisava de alguém para acompanhar. Sim, o senhor praticava algum esporte no seminário? Eu tenho pavor a esporte, Não né? gostava de jogar uma bola lá? Hum, hum, Vixe, nada? nada, nada, nada. É assim muito raro, mas não teve assim nem futebol, nada, e muito menos bilhar.
o snooker, Sim. que tinha a mesa lá, eu não sabia jogar, porque quando criança, que tinha nos bares, então era um jogo proibido para menores. Então Sim. não aprendi. E então, mas de vez em quando um ping-pong ou pebolim, Sim. né? Que no Rio é totó e que no sul de Santa Catarina era chamado de pacal. São os nomes. O senhor falou que estudou ciências contábeis antes do seminário. Percebe que o senhor entrou direto depois do ensino médio. A entrada do senhor foi tranquila, a família apoiou, como que foi isso? A minha mãe já tinha falecido, né? Então ficou mais fácil para sair de casa, porque a mãe a gente sempre tem um apreço muito grande. E meus irmãos viam que eu sempre estava inserido na vida paroquial, e aí eles no início acharam bom, mas eles temiam o meu retorno, né? E assim, quem sabe o Casimiro vai lá e vê que não é isso e volta, né? Porque você sair de Santa Catarina e ir para São Paulo é muito diferente. Mas fui perseverando e eles também perceberam que tinha vocação. Sim. Eu me lembro que uma das vezes a minha irmã morava já em outro bairro e aí tinha encontro de coroinhas. E eles me falaram no sábado de manhã que precisava alguém para falar sobre vocação, né? Eu disse assim, e agora como é que é? Pensa que a gente é seminarista e sabe de tudo. E não é bem assim, né? Então eu fui, peguei a vocação de Moisés, né, o chamado dele, li a Bíblia de manhã, fui lendo, 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 para as 2 horas começar a palestra. E quando terminou a palestra, minha irmã disse no seu coração, ele vai ficar, Sim. né? Então, assim, e mesmo porque a gente tinha na escola ensino religioso, não confessional, né? A minha professora era luterana de ensino religioso. E aí, os trabalhos para as minhas irmãs, quem fazia era eu. Sim. Não só de ensino religioso e outras matérias, né? Porque, Casimiro, você faz, então, se elas têm nota boa, é porque eu ajudei. Casimiro, inteligente. Não, não, Olha. não. Já que a gente está falando de ensino, estudos, o senhor mostrou que é, vamos dizer assim, mais aplicado na parte de estudo. Nós temos no período de seminário ao menos 2 faculdades, que é filosofia e teologia. Dessas, e também se o senhor quiser dizer daquela de ciências contábeis, qual disciplina o senhor gostou mais, assim, nessa parte de estudos? Olha, Ou que gostou mais de estudar? na filosofia eu gostei muito de estudar um pouco os filósofos, né? Então era mais tranquilo, né? O pensamento, o tempo e depois você fazer a união com as várias outras matérias. E nós tivemos aula de português coloquial, que eu gostava também. A professora era Alice, até o nome dela. E então na filosofia que estudei ali no centro, atrás da catedral, onde era o CEARP, então foi mais tranquilo. E fiz um ano de filosofia em Batatais. Então o encontro com outras faculdades, né, que tinha educação física e fisioterapia, que sempre estava no corredor, então a gente trocava ideia, né? Tinha alguns espíritas e olhavam para nós e faziam algumas perguntas. Então era muito legal. Ali em Batatais eu gostei mais da psicologia devido ao professor que estava dando aquela matéria aplicando. E depois tivemos matérias pedagógicas e tinha a estrutura e funcionamento de ensino de primeiro e segundo grau. E naquele período no estado de São Paulo estava tendo o ciclo básico.
e a professora falou que tinha medo de dar aula para nós seminaristas. Ele disse assim, aqui é minha deixa para a professora, né? Eu vou ganhar 10 direto com essa professora. E aí, quando ela ia começar a aula, eu falava daquilo que saía nos jornais, porque a gente lia. Nós tínhamos que ver o Jornal Nacional à noite. Então, isso ajudava. E aí, no último semestre, ela fez um seminário, só que nós tínhamos uma noção e para ela seria como dar aula. E eu tive que apresentar o seminário da caminhada dos métodos de ensino no Brasil, desde o Império era até aquele ano, né? E aí, como era datas, leis e tudo mais, era muito complicado. Sim. E o rapaz que ficou comigo, não era tão, né? Então eu tinha que explicar para ele, ó, você tem que se comportar dessa maneira, você, né? E aí, ele disse assim, olha, eu não posso fechar com nota baixa por causa de você. Aí, não, fica tranquilo. E o pior era que a avaliação feita por outros dois alunos, né, outros dois seminaristas. Ele disse assim, vai que um vai falar e disse assim, olha, meu filho. Mas aí deu certo, ele conseguiu desempenhar. Me perguntaram como que eu consegui tal proeza. E aí nós conseguimos e a professora deu a nota máxima por isso, né? Porque era complicado apresentar aquilo. Sim. Então, mas foi legal, foi uma boa experiência. Teve que ter uma E depois paciência. fiz estágio, né? Sim, Naquele ano, na Auxiliadora, no Cônigo Barros e Fábio Barreto. sim. E, então eu também dava matéria de filosofia e aplicava a prova para ganhar mais ponto no estágio. Sim. Legal. O senhor falou da questão Esqueci da teologia, né? Mas tudo é, bem. da Não, teologia. a teologia melhor é o quarto ano, porque é tudo mais prático, né? Então, o último ano é mais tranquilo. Mas no início é uma base muito legal e depois você vai recordar quando está no ministério. O senhor falou da questão da formação, né, do seminário que nós estudamos, também do costume que vocês tinham de assistir ao Jornal Nacional. Do tempo de seminário, o senhor tem alguma memória bonita, uma história legal dos tempos de seminário, quando o senhor estava na formação? Olha, uma coisa boa que nós tínhamos, né, além do período de formação, que era sério, sempre à tarde, na sexta-feira era o dia de lazer. Então a gente descia na quadra para poder estar entre nós. Vinha o pessoal de Jales, que morava lá no Parque Ribeirão, e o pessoal de Barretos, que morava no Jardim Piratininga. Então, era um momento de confraternização e de lazer, né? A gente ficava até 10, 10 e meia, e no outro dia tinha que estar em pé para poder rezar, né? Mas era muito bom nisso. E quando eu estava já na teologia, eu, o Padre Jorge traduzia, eu escrevia alguns textos no computador, porque já tinha computador naquela época, né? E aí depois servia para formação, tanto para o pessoal da filosofia, algumas vezes, ou para nós. Sim. E tinha formação distinta, né? Só teólogo e só pessoal da filosofia. Ah, então sua passada no seminário foi bem tranquila. É, é. É. Tem que estudar, então quer dizer, tranquila, porque mas o estudo era primordial, a gente não podia, né? Sim. Então era também afixado a nota que a gente tinha no mural da casa, né? Então se você tirasse uma, uma nota abaixo de um outro que tirou 10, então era
falavam, você não tirou 10, não sei o que lá. Digamos, tirou 9,5, não tirou 10. Existia um pouco dessa competição. O irmão Saulo entende bem disso, né, Saulo? Fiquei surpreso agora. Tinha a nota no mural. Dá ideia, Padre Paulo, pra ele fazer um muralzinho. Não, porque para nós era já na sala de aula, nos corredores do CEAP, e depois na Kombi, porque aí ficavam falando, e aí quando chegava no mural, já tinha passado tantas outras coisas, né? Então, quer dizer, Então, não foi tão. Foi meio assim por causa dos estudos, né? A ordenação, quando foi que o senhor a foi ordenação ordenado? foi em Joinville, na paróquia onde eu vivia, né? Porque nasci no centro de Joinville e Sim. depois fomos para o bairro Boa Vista e ali eu recebi a primeira comunhão e aí a ordenação também foi feita na paróquia com os trabalhos realizados pelas irmãs canossianas. Sim. Elas fizeram toda a base junto com a pastoral vocacional diocesana. Houve encontros, momentos de oração, visitas às escolas para falar um pouco sobre a ordenação, sobre vocação religiosa e também sair no Jornal da Cidade, porque vinha para fazer matéria para depois colocar no jornal. O bispo que me ordenou foi Dom Orlando Brandes, hoje arcebispo de Aparecida. Então foi muito movimentado, né? Sim. E a presença das nossas comunidades, né, de Santa Rita, Ribeirão Preto, Nova Odessa, Piabetá, e foram para participar. Sim. Então, a igreja ficou lotada e tinha um telão no salão de festa para comportar todas as pessoas. Quando foi mesmo? 1997. Há 28, quase 28 anos. Quase 28. Sim. Bastante tempo, hein, padre? Mais ou menos. E as comunidades que o senhor passou por aqui? Por aqui em Ribeirão, lá em Nova Odessa, por onde o senhor passou? Bom, quando eu terminei a teologia, eu fui designado para Nova Odessa, né? Sim. Que fiz o noviciado lá em 91 e agora eu voltei para Nova Odessa. Ali eu fiquei 7 anos e logo depois fui transferido para São João do Meriti, fiquei quase 3 anos. Depois de São João do Meriti fui para Araras, fiquei 5 anos, fui para Piabetá mais 4 anos, vim para Ribeirão Preto 4 ou 5, eu não me lembro, e depois fui para o Maranhão 4 ou 5 anos, e agora estou em Nova Odessa de novo. Depois de 20 anos eu retornei a Nova Odessa. E é gostoso, né, voltar assim depois de muito tempo, ver como evoluiu, né? Porque aqueles que eram jovens são casados, Sim. aqueles que eram casados já são avós, e eu estou fazendo as bodas de pratas daqueles que eu casei. Eita. E aqui na paróquia, na Santa Madalena, na Santa Baquita, tem recordações boas? Você serviu lá, né? Já presidiu a missa. Aqui era uma paróquia mais tranquila no sentido dela ser um pouco menor em tamanho, né? Sim. Tendo só 3 comunidades. Havia os desafios da realidade Sagrada Família, a realidade Madalena e Baquita, né? São diversas, né? Na mesma paróquia, uma situação de um povo mais esclarecido aqui e depois uma situação de mais pobreza lá na Santa Baquita. Mas os trabalhos eram bem realizados a partir do conselho pastoral paroquial, né? Então tudo se decidia ali, nós fazíamos todas as
a preparação de calendário, de atividade, né? Sempre era um comunicado tudo. Então isso ajudou bastante, né? A vivência. E depois o, nós tínhamos a forania como uma grande referência para poder fazer os trabalhos. E uma das pastorais que mais tinha reconhecimento na forania era a pastoral catequética. Nós tínhamos quase 500 crianças aqui participando da catequese. Sim. Então isso nos ajudou bastante e depois a vivência própria do estar relacionando com a diocese e aquilo que é a nossa congregação. Sim. Faz quanto tempo que o senhor não vinha pra cá, mais ou menos? Que eu lembro que o senhor veio ano passado. Eu vim o ano passado, quando. Não, foi ano passado, acho que. Foi? Quando teve o capítulo, e aí o padre Jorge e o padre Paulo iam para o capítulo, o padre Jorge ficou doente, então nós víamos revezando, eu e o padre Caio, para poder ajudar nas celebrações e tudo aquilo que era próprio da paróquia. O senhor poderia explicar o que é capítulo para o pessoal que pode soar um pouco estranho para eles? As congregações, então elas se reúnem para poder rever a caminhada depois de um sexênio, 6 anos, numa grande reunião que se chama capítulo, né? É um nome um pouco que dá para pensar que é livro, essas coisas aradas, mas é o momento de ver todas as realidades de onde a congregação está, no nosso caso, que é aqui no Brasil, a Tanzânia, Quênia, Timor, Filipinas e Índia, né, e a própria Itália. Então, se reúne para poder ver tudo aquilo que foi realizado num período de 6 anos e lançar as propostas para os próximos 6 anos, né? E uma das atividades dessa organização chamada capítulo também é a eleição do novo padre-geral e seu conselho, né? Então aí é feita a eleição e depois os trabalhos para poder fazer as deliberações capitulares, onde a gente vai ter que estudar para aplicar na vida nossa como delegação e também como comunidade. Então nós tivemos a nossa assembleia enquanto delegação em janeiro e começamos vários trabalhos para poder viver bem o nosso carisma, né? E perceber as realidades que estão numa lacuna, que precisa de um esforço a mais, né? E no caso a gente percebe também uma carência vocacional, né? Sim. O senhor tem algum santo de devoção, algum título de mariano de que o senhor tem um carinho um pouco maior? Eu sempre Nossa Senhora Aparecida, né? Embora a gente sendo do Sul, lá a devoção maior é Nossa Senhora do Caravaggio, mas nós lá em casa sempre tínhamos a devoção a Nossa Senhora Aparecida, a gente rezava o terço. No tempo que houve as missões populares dos redentoristas, a gente rezava no setor que foi criado. Então, Nossa Senhora Aparecida e depois agora Nossa Senhora das Dores, não que a Aparecida fica de escanteio, mas como a congregação tem a mãe, né, nós a vemos como a verdadeira fundadora do nosso instituto, então não nenhuma briga com a outra. Então é Sim. importante viver a devoção à Nossa Senhora. E com o santo antes era Francisco de Assis, porque eu achava um santo não certinho, né? Então ele teve uma vida errante, para dizer assim, né? Ele tinha seus momentos de aproveitar a vida e depois, num certo momento, Deus o chamou, né? E ele faz a sua conversão e vive bem
a sua fé e faz com que outros também possam conhecer Jesus. Mas, como nós tínhamos o trabalho com as canossianas, naquela época Madalena ainda era bem aventurada, né? Então nós já ficávamos enamorados por Madalena, né? Porque as irmãs, tanto na catequese ou na escola onde eu estudei também, elas deram aula, melhor, davam aula, então a gente conheceu bem mais Madalena. E no dia 8 de maio, agora o ano não me lembro, a Madre Amélia, que é uma grande, ficou como uma grande mãe também para mim, ela leu a carta testamento de Santa Madalena. Mas assim, é aí que eu vou me realizar, Sim. né? Então, ouvindo tudo aquilo que Santa Madalena fala de despedida para suas filhas e também para os filhos, então eu disse assim, e aí quando em 88 teve a canonização de Madalena, o primeiro tríduo feito no seminário, né, realizado e escrito, fui eu que fiz, Eita, padre. né? O Tá. senhor chegou a presenciar algum milagre? Não, graças a Deus eu tenho. Assim? Não, não, não. Não, milagre, não, não. Mas o pessoal conta, mas não. Agora, uns dizem que eu já fiz milagre, mas eu não sei se é verdade. Mas não fui eu, foi São Brás, né? Porque uma pessoa estava com prognóstico de câncer, sei lá, uma coisa assim. Depois falaram: olha, padre, aquela pessoa que o Senhor rezou, ela melhorou bastante. Mas não fui eu, foi São Brás e a oração da pessoa. Então, Sim. ainda bem que não está escrito, não tem nada que comprove. Em questão, tipo, do senhor rezar pedindo alguma coisa e. Como é que fala? Receber? Recebeu uma graça, uma É, bênção? receber uma graça. O senhor já recebeu alguma graça assim por algum santo? Título Eu sempre mariano? para os outros, não para mim. Ah, sim. Então, às vezes, quando tem alguém doente, quando tem uma situação complicada, o pessoal diz reza, e eu rezo, e aí dizem que melhorou. Mas eu peço também para outras pessoas rezarem juntos, né? Então, eu digo, olha, por favor, reze, porque tem essa situação, né? Ou então, se está numa situação terminal, que a família possa entender esse momento. Então, a oração ela tem um poder muito grande. Sim. E em questão do ECOA, padre? O ECOA é ano que vem, né? Aí o É, Sauro me contou que o senhor que ajudou na criação do ECOA, como que foi tudo isso? aí, quando nós estávamos para ir para as comunidades, né, estávamos no último ano de teologia, o padre Jorge disse assim: cada religioso deveria se preocupar de uma faixa etária. Então eu fiquei com os adolescentes, né? Aí fui para Nova Odessa. E aí o padre Jorge disse: olha, tem que fazer alguma coisa. Foi para os jovens não aconteceu nada porque já existia o DNJ. O outro que acompanhava os namorados não fazia nada. Então, e aí eu reuni os religiosos das várias comunidades com os coordenadores de grupos de adolescente, né? Então aí nós fizemos várias reuniões para poder esquematizar o ECOA, né? E aí quando se tratou de dizer assim, tá bom, nós temos mais ou menos a proposta, o calendário e aí ah, o nome, né? Então aí eu falei assim, Dia do Adolescente, DDA. Aí eu disse, não, é um nome muito pobre. Aí foi outro nome, outro nome, outro nome. E o padre Fernando Costa, que hoje está na Diocese de Taubaté, falou assim, olha, nós com essa atividade, nós vamos ecoar o nome canossiano, o nosso carisma. Então, por que não ecoa, né? E aí nasceu o Encontro Canossiano de Oratório para Adolescente.
ecoou. O nome quem deu é o padre Fernando, que está na diocese, e aí foi feito a primeira lá em Nova Odessa, o segundo veio para Ribeirão Preto, e nos primeiros não tinha material, então, por insistência também do Padre Jorge, para não dizer que é um dia de passeio, que isso, aquilo, então nós tínhamos que preparar os encontros e que aqui fosse celebrativo ou com outra atenção. Então aí foi produzido os materiais, né, preparatórios. Então nós tínhamos a relação dos vários temas para 10 ECOAs, né, e então aí tinha que ter uma cabeça pensante, né? Então aí, Cassimiro, você se vira em fazer o material. Então eu tinha que estudar. Naquele tempo não tinha internet, não tinha o Google, então você tinha que caçar as coisas para poder fazer todo o material, né? E aí aconteceu o ECOA, né, Sim, dessa forma, que está hoje, né? sim. Então, e é importante que cada tempo é seu tempo. Eu já tinha falado também uma vez de mudar o nome, porque não é só adolescente, tem jovem, né? Então, quem sabe mudar o nome para poder ser mais com, parecido com a realidade, mas aí diz assim, olha, a marca é, está aí, então trocar o nome parece ser uma coisa ruim, né? Então, É, então não é, virou. Ah, mas foi quando, mais ou menos? Porque ano que vem já é o 23º ECOA, né? é, É, já faz um tempinho já o ECOA. começou em 98. 97 já. Não, não. Eu não me lembro bem mais agora, porque fugi da mente. Mas foi logo depois que eu ordenei padre, a gente já tinha todos os trabalhos feitos. E no Sim, ano 2000, quando fomos para a Itália, o grupo de jovens que acompanhei, eles tiveram um momento também de formação lá. E aí falaram assim, por que não ter alguma coisa no Brasil? E sim, aí começou o SEDOC, que depois virou EFEC, sim. né? Mas o SEDOC começa também comigo. E o que o senhor espera desse próximo ECOA que tá vindo ano que vem? Olha, eu não sei, né? Porque agora eu já estou um pouco, né, mais ligado à vivência da paróquia. Mas eu gosto muito, eu acho que é um momento de encontro realmente das várias realidades, da presença de tantas pessoas que estão nas nossas comunidades, os religiosos que trabalham com afinco, que preparam tudo, né, e isso é importante. O fruto é o fato de se fazer próximos, né, de estar com eles. Eu acho que é mais frutuoso, né? Não tanto se o tema agradou ou não, mas o importante é nós religiosos também estarmos inseridos em todas as atividades, não pode ficar alheio, né? O Sim, último ECOA que teve aqui, nós movimentamos a paróquia toda e sim, ganhamos muita coisa. Era só falar na missa, apareciam os donativos. Agora a realidade econômica é um pouco diferente, né? Então vai sim, ter um pouco de trabalho. Mas se você não está inserido, então ajudando, aí fica complicado. Mas realizar um ECOA é um trabalho muito grande mesmo. Às vezes faz perder sono, porque você tem sim. que dar conta, acolher as pessoas que vêm de perto, que vêm de longe. Então tudo isso dá uma dor de cabeça, mas depois fica tranquilo, né? Mas é bom. O último ECOA em Nova Odessa foi muito bom, mas deve dar um trabalho pra fazer.
Aí ano que vem a gente que vai ter que preparar, deve ser uma correria, porque quando a gente vai, né, a gente já não dorme direito por ficar ansioso, né? Imagina para preparar tudo, deve ser uma correria. São necessárias várias equipes, né? E Sim, aí você tendo a relação com quem coordena a equipe, então você diz, olha, você vai ser da acolhida, então você tem que fazer isso e isso, você vai ser da liturgia, você vai ser da cozinha, então isso é que vai fazer com que o trabalho dê certo, né? sim, Se ficar tudo na mão só de um, então é complicado. Mas o importante é esse um que delega e só acompanha e vai vendo, né? Isso que é claro que a gente sempre fica querendo dizer assim, olha, será que se a pessoa vai desembocar desse jeito? Mas depois é confiar em Deus, porque Deus é mais que tudo, né? Eu acho que aí dá certo. sim. O senhor tinha comentado que o senhor foi para a Itália, né? O senhor já foi quantas vezes para a Itália, mais ou Eu fui menos? no ano 2000 para a canonização de Santa Baquita e fiquei numa comunidade religiosa em Conselve, que é perto de Pádua. Fiquei lá para o trabalho no oratório. Aí em 2003 eu fui para uma consulta e na metade do governo do Padre Geral, então se faz uma revisão daquilo que foi estabelecido, né? E geralmente tem um tema. Então eu fui porque era o tema oratório naquele ano. Depois eu fui em 2015 de novo para consulta e aí eu, como pároco, fui para poder eh, ajudar na reflexão da paróquia com o carisma canossiano, né? Porque a estrutura paróquia pertence à diocese, mas como os religiosos estão presentes, então nós precisamos revelar o nosso carisma. Isso deve estar como uma presença marcante. E, então aí tinha o trabalho que foi realizado aqui entre os párocos, levei para lá e depois nós aplicamos um pouco de estudo com os párocos aqui, né? Então foram essas 3 vezes. E agora eu vou de novo, porque tem o Congresso Internacional dos Leigos Canossianos, e eu, como sou animador, e então eu vou, né, para poder viver esse momento. Vai uma irmã canossiana também, a irmã Dilma, vai o coordenador nacional, o Cleiton, que é de Joinville, o Reginaldo de Nova Odessa e a Silvia de Araras. Os outros dois que estão no Conselho dos Leigos não podem ir devido ao trabalho, mas dessa vez é um outro objetivo. Vai Sim. ser em Roma o encontro, na Casa das Irmãs. Legal, hein, padre? É, Falando assim de Roma, que o senhor viu a morte do Papa? sim. Mexeu muito com o senhor? Sim, porque a figura dele é uma figura muito carismática, simpática e que nos atrai com seu discurso breve sempre e Sim, que chama a atenção, né? E desconcerta as pessoas, porque quando ele esteve na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, ele, ele fugia aos protocolos, né? sim, Pegar o chimarrão no meio do povo, né? Podia ter veneno ali, então, quer dizer, é uma pessoa que sabe estar com o povo, com as pessoas mais simples, e isso atrai. Então, mexe muito com a vida da igreja e agora pedir ao Espírito Santo que nos dê o novo sumo pontífice. sim. E como que funciona para ter um novo Papa? Bom, então existe aquilo que é o colégio cardinalício, né? Então, o Papa, no seu período de governo, ele vai elegendo alguns cardeais, né? E então, quando o Papa morre, o, é convocado todos os cardeais para uma reunião chamada conclave, ou seja, eles vão ficar lá na Capela Sistina, fechados as chaves,
sem ter contato com o mundo para poder eleger o novo Papa. Pode ser que dure um dia, 2 dias, 3 dias, e quando termina uma votação, se não tem ainda o número de votos necessários, então aí sai a fumaça preta. E quando é eleito, sai a fumaça branca. Depois o outro sinal são os sinos. A guarda suíça que toma a frente para tocar a marcha papal. E aí depois ele aparece, né, já como com as roupas de papa, né? Sim. Então depois as outras situações acontecem internamente, a gente escuta a especulação, quem vai ser, quem não vai ser, mas como diz a máxima, todos entram papa e só um sai. Sim. Podcast a gente começou falando do sul, né, de Santa Catarina, que é da onde o senhor veio, foi para a Itália, passou pelo Maranhão, que foi o ponto mais longe que o senhor passou aqui no Brasil. Tem alguma coisa que o senhor sente saudades assim da sua terra, algum costume, algum hábito? Não sei, o clima também. O clima, porque eu morei em situações de cidades quentes, né, Ribeirão Preto, próximo a Rio de Janeiro, Maranhão. Joinville é uma cidade um pouco mais fresca, que chove mais, tanto que tem o apelido de Chuville, né, porque chove. E os pães, né, porque lá tem coisas devido à colonização alemã, então a culinária é um pouco diferente. Mas depois a gente aprende indo para os outros lugares, comendo, né, mas a gente tem saudade. E quando eu chego em Joinville, minhas irmãs já sabem que é necessário comprar o chineque, que é um pão com farofa e canela. Então, no café da manhã. E fritar banana, né? Aqui parece ser um absurdo. Então, a gente toma o café da tarde com banana frita, pão, e aí tem um monte de bolo, essas coisas aradas. É um café farto, né? Que depois aí você tem que caminhar demais para poder, né, eliminar as calorias consumidas, né? E o churrasco que a gente faz sempre, reúne todo mundo lá na casa de uma das minhas irmãs. Então aí vai as minhas irmãs, os cunhados, os sobrinhos, as sobrinhas, e eu já tenho um sobrinho neto, um sobrinho bisneto. Então é uma festa, né? Então pelo menos uma vez a gente, no período que eu tô lá, faz isso. E depois tem momentos que eu saio com as minhas irmãs. Então a gente sai para ir numa lanchonete, comer um lanche, né? Então ou ficar na casa de uma e a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Faz como se fosse um barzinho, mas sempre tem esse momento. E é claro que eu também visito os amigos, que era do tempo de grupo de jovens, e sempre dá uma oportunidade de comer frutos do mar, que eu gosto demais. Quando chega na hora do camarão, eu esqueço e mando ver. Tem alergia? Não, eu gosto, não tem, ainda bem. Não, alergia eu não tenho, não, né? Que bom, né? Mas é sempre legal, porque a gente, quando vai, também encontra as pessoas. Eu vou na casa das irmãs Canossianas, que tem 3 irmãs lá agora, e então encontrar as pessoas. Ando de ônibus circular, como qualquer um, né? Lá tudo integrado, com um bilhete você vai de um canto para o outro. Então é assim, lá eu não vou com o carro da paróquia. Então, E por que o senhor é corintiano, morando lá? na verdade, lá eu torcia para o Flamengo porque é o time da minha mãe, né? Meu pai era vascaíno. Então, para ir contra... O padre E saiu do aí, Flamengo para ir pro Corinthians. quando eu estava no noviciado, começaram a pegar no meu pé porque não era um time
do estado de São Paulo. Aí começaram, você está vivendo no estado de São Paulo, você tem que torcer para um time do estado de São Paulo, sabe aquelas coisas erradas que quando você vai para um outro lugar, né? E aí eu me lembro que tinha alguns, e tinha um rapaz que era muito quieto, ele era São Paulino. Então eu disse assim, então eu vou ser corintiano para pegar no pé dele para ver se ele falava, né? Porque era catequizando também e, e a mãe dele mesmo falava assim, padre, vê se faz alguma coisa com esse menino para ele conversar. Ele não conversa com ninguém na escola. E aí foi aí que eu escolhi o Corinthians. Não Sim, sabia nada, mas e aí ficou, né? Mas foi acaba lá em Nova só. Odessa, lá naquela cidade. Aí, ó. Essa hora ficou decepcionado, padre. Né? Essa hora. Aí eu fui mais tranquilo, porque foi a partir de conversa. O padre Otávio, ele disse assim, quem trouxer uma camisa, eu vou torcer para o time. O outro padre também. Então, quer dizer, né, É. se eu ganho uma camisa... E depois, né, teve alguns que pediram camisa oficial, não é uma furrequinha, não. Eita. E o senhor tem algum hobby que o senhor carrega desde sempre com o senhor? Eu gosto muito de ônibus. Sou aquilo que o pessoal chama de busólogo, não como tantos que têm uma caminhada longa, mas eu sempre li e leio sobre ônibus, vídeos sobre ônibus, e tenho 51 miniaturas de ônibus. Uma Quando eu baita de fui uma para o coleção. Maranhão, quando eu fui para o Maranhão, eles ficaram aqui no seminário estocado. Algumas eu levei, mas eu sempre tinha medo. Uma vez eu sonhei que tinha perdido tudo, e aí o Padre Sérgio falou assim: eu acho que jogaram fora as tuas miniaturas. Aí quando eu cheguei em Nova Odessa, a mala estava já lá, também que estava aqui. Então eu as recuperei e está lá, Sim. né? Ninguém entra para ver. É, se chegar um sobrinho meu, eu não deixo, Não pode. não pode, né? Então eu gosto muito de ônibus, né? Então é aquilo que seria uma leitura não ligado àquilo que eu faço, né? Mas e tem sites que eu acompanho, tudo é Sim. legal. Desde sempre o senhor coleciona? Desde pequeno. Nossa, Não, miniatura foi mais tarde, quando entrei no seminário, mas a admiração foi desde pequeno. Então eu conhecia alguns ônibus pelo ronco, alguém perguntava assim, qual é o número de tal ônibus, então eu dizia, e, e algumas vezes o pessoal não sabia, mas a placa do ônibus e o número do ônibus eram idênticos ou tinha uma variação. Então eu perguntava qual é a placa, e aí eles diziam, o número do ônibus é tal. O senhor tinha um conhecimento nas placas. Tem que ser um pouco inteligente só, mas não. Ah, com ônibus ele. Então, mas sei lá, pode achar que é uma loucura, mas onde já se viu o padre pensar em ônibus, essas coisas, né? Ah, mas cada um tem um que gosta mesmo. Às É, vezes tá com a cabeça cheia, entra no é. ônibus, sai andando pra relaxar, né? bom, a gente já está chegando no nosso final do nosso podcast. A gente agradece a presença do senhor. Obrigado. A gente não sabe se o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, um abraço pessoal da paróquia. E agora? Então, eu agradeço o trabalho de vocês, né? Tudo isso que fazem em prol da evangelização. Que a paróquia Sagrada Família possa continuar sempre caminhando rumo à santidade e que possam fazer com que daqui também nasçam vocações não só para a vida matrimonial, mas consagrada e que tenhamos bons canossianos. Parabéns à paróquia e continuem firme. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer também em nome da PASCOM. A coordenadora Cassiana não está aqui, desapareceu, mas em nome dela gostaria de agradecer a presença do senhor. Dizer que o senhor
É sempre bem-vindo aqui na paróquia e Obrigado. muito obrigado pela disponibilidade para trocar um assunto. Então tá bom. A bênção, então. Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo de bom. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de deixar o like e se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.